porque a curva de oferta agregada ela tem inclinação positiva no curto prazo. Então, enquanto a oferta agregada de longo prazo ela é horizontal, lembrando, a curva de oferta agregada no curto prazo ela tem uma inclinação positiva em relação ao eixo X e Y. Vamos ver então por que que isso acontece. A diferença-chave entre a economia no curto prazo e no longo prazo é, portanto, o comportamento da oferta agregada. Então essa seria a principal diferença-chave. A curva de oferta agregada de longo prazo, portanto, como a gente já viu no gráfico anterior, ela é vertical no longo prazo. Porque no longo prazo, o nível geral de preços não afeta a capacidade da economia de produzir bens e serviços, lembrando lá os itens que a gente viu do que afeta, sobretudo aqueles elementos que compõem o mercado dos fatores de produção. No entanto, no curto prazo, o nível geral de preços, portanto, a inflação da economia, ela afeta a capacidade de produção da economia. Isto é, em um período de 1 ou 2 anos, um aumento no nível geral de preços da economia tende, portanto, a elevar a quantidade ofertada de bens e serviços. E uma queda no nível de preços tende a reduzir a quantidade ofertada de bens e serviços. Então, isso aqui é muito, muito importante. Então, num período de 1 ou 2 anos, um aumento nos preços, ou seja, uma inflação na economia, aumenta a quantidade ofertada de bens e serviços. E uma queda nesses preços, ou uma deflação, ou uma desinflação, tende a reduzir a quantidade ofertada de bens e serviços. Como resultado, a curva de oferta agregada, então, ela tem uma inclinação positiva no curto prazo, como mostra a figura 6. Daqui a pouco a gente dá uma olhada na figura 6. Então, se ela tem uma inclinação positiva, a demanda tem uma inclinação negativa, tanto a curva de oferta agregada de curto prazo quanto a curva de demanda agregada, elas vão se revelar muito semelhantes àquelas curvas, de demanda e de oferta do mercado que a gente viu lá no começo, que vão determinar, portanto, o funcionamento da lei da oferta e da demanda quando a gente trata de um determinado produto, enfim, trata dos mercados. Porque as mudanças, portanto, no nível de preço afetam a produção no curto prazo. Então, qual a razão de, no curto prazo, nós termos uma curva de oferta com inclinação positiva? E já vimos porque ela é vertical no longo prazo. Então, veja, os macroeconomistas propuseram 3 teorias para explicar a inclinação positiva da curva de oferta agregada de curto prazo. Em cada teoria, uma imperfeição específica de mercado faz com que o lado da oferta da economia se comporte de maneira diferente no curto e no longo prazo. Embora cada uma das teorias apresentadas a seguir seja diferente em detalhes, elas têm um tema comum. Então veja, a quantidade ofertada ela se desvia de seu nível de longo prazo ou nível natural, quando o nível real de preço se desvia do nível de preços que as pessoas esperassem que prevalecesse. Então veja, embora cada uma das teorias, das 3 teorias que os macroeconomistas apresentam para explicar a inclinação positiva da curva de oferta agregada de curto prazo, o fato é o seguinte, elas têm um tema em comum, ou seja, a quantidade ofertada ela se desvia de seu nível de longo prazo quando o nível de preços dessa economia se desvia, portanto, do nível de preço que as pessoas esperavam que prevalecesse. Quando o nível de preços, portanto, fica acima do esperado, ou seja, digamos assim, a inflação fica, ou o nível de preços fica acima da meta estabelecida, a produção aumenta acima de sua taxa natural, e quando o nível de preço cai para um nível abaixo do esperado, aí nós vamos ter o inverso, a produção, portanto, fica abaixo da sua taxa natural. Então, essa seria a explicação em comum
para compreender, portanto, por que mudanças no nível de preço vão afetar a oferta ou a produção no curto prazo. Então, quanto maiores ficam os preços acima daquilo que é estimado, aumenta a produção. Quando os níveis de preço caem, diminui a produção. Então esse já é um movimento, se você já vem acompanhando todos os capítulos, já é um movimento que você tem algum nível de entendimento, porque justamente ao passo que a gente foi avançando capítulo a capítulo, você já foi reunindo condições naturais para compreender por que nós temos esse movimento, né? Vamos aqui só avançar rapidinho e vamos dar uma olhada lá na figura 6, né? Então o que é que nós temos aqui na figura 6? Então, nós temos a curva de oferta agregada de curto prazo. Lembrando, a curva de oferta agregada de longo prazo, vamos subir aqui rapidinho, é vertical. Então, a curva de demanda, a curva de oferta, ou a oferta agregada de longo prazo, ela é vertical, ó. Então, nós notamos aqui, ó, essa amarela que eu já marquei nesse gráfico. Agora, a curva de oferta agregada de curto prazo, aquela anterior, a figura 5 é de longo prazo, nós vamos ter, ela vai ter aqui uma inclinação positiva em relação ao eixo X e ao eixo Y. Nós temos aqui níveis de preços e quantidade produzida. Então, no curto prazo, uma queda no nível de preço, então veja, os preços caírem de P1 para P2, né? Então o preço está P1 para P2, reduzem a quantidade ofertada de Y1 para Y2. Então essa relação positiva pode ser devida a salários rígidos, preços rígidos ou percepções equivocadas. Com o passar do tempo, salários e preços e percepções se ajustam, de modo que esta relação positiva é apenas temporária. Então, uma queda no nível de preço reduz a quantidade ofertada de bens e serviços no curto prazo, um movimento tranquilo de se compreender. Como eu falei, se você já vem fazendo esse curso ou acompanhando a leitura do Menkyo capítulo a capítulo, você já tem uma noção de por que isso acontece com a oferta agregada de curto prazo, oferta agregada de curto prazo. Vamos lá, agora uma das razões que podem explicar aí os movimentos, né? A teoria dos salários rígidos. Então, a primeira explicação para a inclinação positiva da curva de oferta agregada é a chamada teoria dos salários rígidos. Essa teoria é a mais simples das três abordagens lá dos macroeconomistas, sendo que você tem um tema em comum, que é esse itálico aqui que a gente apresentou no parágrafo anterior. Então essa teoria é a mais simples das três abordagens da oferta agregada, e alguns economistas acreditam que ela destaca a razão mais importante pela qual a economia no curto prazo difere, portanto, da economia no longo prazo. Então o que nós temos? É de que a teoria da oferta agregada de curto prazo que nós enfatizamos nesse livro. Então essa teoria é a mais simples das três abordagens da oferta agregada, e alguns economistas, portanto, acreditam que ela destaca a razão mais importante pela qual a economia no curto prazo é diferente da economia no longo prazo, a ideia da teoria dos salários rígidos. Então vamos lá, o que essa teoria quer dizer? Então, de acordo com essa teoria, a curva de oferta agregada de curto prazo tem inclinação positiva porque os salários nominais eles ajustam-se lentamente às mudanças das condições econômicas. Em outras palavras, nós estamos dizendo que os salários eles são rígidos no curto prazo. Então, essa é a primeira condição. Então, os salários nominais eles não se ajustam rapidamente às condições econômicas de curto prazo. Em certa medida, o lento ajustamento dos salários nominais pode ser atribuído aos contratos de longo prazo entre os trabalhadores e as empresas que fixam os salários nominais por períodos que algumas vezes podem chegar a 3 anos. Então, o que nós temos aqui? Então, nós temos, portanto, uma institucionalidade da relação de trabalho. Então, os trabalhadores tentam se esforçar a terem contratos de longo prazo,
fixando um salário, que acontece que se a economia tiver alguma crise, você tem uma rigidez para o movimento desse salário, e normalmente aí neste caso você tem a questão de um tempo, digamos assim, mais longo, que é um contrato de 3 anos. Veja, inclusive, se a gente observar essa teoria, os chamados liberais, aqueles que não gostam da legislação trabalhista, vão defender, portanto, que menos legislação trabalhista permite, portanto, que a economia tenha mais flexibilidade, sobretudo no curto prazo. Mas a gente sabe que isso, portanto, tem benefícios, mas também tem riscos, sobretudo riscos sociais. Além disso, veja, esse ajuste prolongado, ele pode ser atribuído a normas sociais que se modificam lentamente, como, por exemplo, o direito trabalhista, que visa proteger o trabalhador, e a noções de justiça que influenciam a fixação dos salários e que só mudam lentamente ao longo prazo. Então, a gente aqui mostra que nós temos a economia, mas além da economia, nós temos claramente outras coisas que influenciam o funcionamento da economia, como aqui o caso, normas sociais, o próprio direito e o institucionalismo, que, portanto, vão transformar, por exemplo, os salários no curto prazo em salários nominais rígidos. Eles não se alteram tão facilmente. Um exemplo ajuda a explicar como os salários nominais rígidos eles podem resultar em uma curva de oferta agregada de curto prazo, portanto, com inclinação positiva. Então veja, imagine que há um ano uma empresa esperava que o nível de preços hoje fosse de 100. E com base nessa expectativa, então esperava que o preço fosse 100. Assinou um contrato com os empregados para pagar, digamos, $20 por hora. De fato, o nível de preços P acaba sendo apenas 95. Como os preços caíram abaixo das expectativas, a empresa recebe 5% a menos, se já ela esperava 100, paga o empregado 20, mas o nível de preços acaba sendo 95. Então ela recebe 5% a menos do que era esperado para cada unidade de produto que vende. Só que o custo de mão de obra por conta do contrato que ela assinou permanece $20 por hora. A produção agora dá menos lucro, ou seja, menos 5% pelo menos. Então a empresa contrata menos trabalhadores e reduz a quantidade de produtos ofertados. Com o tempo, o contrato de trabalho expira, então veja, ganha menos, lucra menos, então ela começa a contratar menos e reduz a quantidade de produtos ofertados porque ela não está tendo aquele lucro estimado. Com o tempo, o contrato de trabalho expira e a empresa pode, portanto, renegociar um salário mais baixo com os trabalhadores, que eles podem aceitar, pois os preços estão mais baixos. Mas, enquanto isso, emprego e produção permanecerão abaixo de seu nível de longo prazo. Então, como você teve um preço abaixo da expectativa, você tinha um gasto contratado com mão de obra, você consequentemente passou a contratar menos, a produzir menos e, portanto, levando emprego e produção a um nível abaixo daquilo que era estimado em nível de longo prazo. Então, você consequentemente tem esse movimento. E engraçado que esse aspecto aqui, esse tópico, ele é um tópico muito real, ou seja, as economias hoje, tanto desenvolvidas como subdesenvolvidas, que é o caso brasileiro, elas operam sobre um comportamento claro em que você tem vários tipos de contratos e proteções, sobretudo aos trabalhadores, com o propósito de que você tenha, digamos assim, alguma punição pela demissão, algum custo pela contratação que você tinha feito um planejamento e agora dispensou o trabalhador. Então tem todo um custo envolvido para que justamente os patrões eles resistam ao ato de, digamos assim, por qualquer oscilação dos preços ou por qualquer redução que eles tenham nos lucros estimados ou esperados, eles demitam os trabalhadores de uma maneira muito acelerada. Se bem que isso, por exemplo, no caso americano, que é aqui o caso do Mankiw, que é o autor do livro, no caso americano a lei já não é
tão rígida quanto a gente está vendo aqui no livro. A mesma lógica, ela pode ser empregada de modo contrário. Então veja, suponha o nível de preços seja 105 e o salário permaneça $20 por hora. Então, neste caso, a empresa percebe que o valor pago por unidade vendida aumentou a 5%. Agora, que é o contrário, para a gente ter a noção do que aconteceria, qual seria o comportamento da oferta ao contrário. Então, agora, o nível... Então, assim, estimava o preço a 100 e pagar $20 por hora. Só que aí o preço praticado é 105, que ela recebe 5% a mais, enquanto o valor da mão de obra permanece o mesmo. Assim, o que a empresa vai fazer? Ela contrata mais trabalhadores e aumenta a quantidade ofertada. Por fim, os trabalhadores exigirão salários nominais mais altos para compensar a alta no nível de preço. Mas durante algum tempo, a empresa ela pode aproveitar a vantagem da oportunidade de lucro, aumentando o emprego e a quantidade ofertada acima do seu nível de longo prazo. Então, nesse caso, você tem todos os efeitos opostos. Preço maior, contrata mais trabalhadores, aumenta a quantidade de oferta. Então, até que o contrato se expire, o contrato que já está rígido, a empresa vai ter alguma vantagem, porque ela estimou um custo, o trabalhador o preço do produto aumentou, o nível de preço aumentou, e vai chegar um momento no final desse contrato de trabalho que o trabalhador exigirá um reajuste por conta do nível de preços maior. Resumindo então, segundo a teoria dos salários rígidos, a curva de oferta agregada de curto prazo tem, portanto, inclinação positiva, porque os salários nominais se baseiam na expectativa de preços e não respondem imediatamente quando o nível real de preços é diferente do esperado. Então veja, a curva de oferta agregada de curto prazo tem inclinação positiva, porque os salários nominais se baseiam na expectativa de preços e não respondem de maneira imediata quando o nível de preços é diferente daquele esperado. Então, o empresário contrata o trabalhador a um preço, estima um nível de preços esperado, e quando esse nível de preço esperado não acontece, os salários não respondem para cima ou para baixo de maneira rápida este movimento. Então, não respondem imediatamente quando o nível real de preços é diferente do esperado. Essa rigidez de salários dá às empresas um incentivo para produzir menos quando o nível de preços é menor que o esperado, e para produzir mais quando o nível de preços é maior que o esperado. Então, repetindo, essa rigidez de salário dá às empresas um incentivo para produzir, portanto, menos quando o nível de preços for menor que o esperado, e para produzir mais quando o nível de preços é maior que o esperado. Então, estamos aí com as questões dos salários, a teoria dos salários rígidos. Mas existe também a teoria dos preços rígidos. Vamos ver o que isso quer dizer. Alguns economistas propuseram outra abordagem para explicar a inclinação positiva da curva de oferta agregada de curto prazo, a chamada teoria dos preços rígidos. A teoria dos preços rígidos. Como acabamos de ver, a teoria dos salários rígidos enfatiza que os salários nominais se ajustam lentamente. Agora veja, já a teoria dos preços rígidos enfatiza que os preços de alguns bens e serviços também se ajustam lentamente em resposta às mudanças nas condições econômicas. Então, enquanto a primeira teoria olha o salário como rígido, ele se ajusta lentamente, a teoria dos preços rígidos enfatiza justamente que os preços de alguns bens e serviços também se ajustam lentamente em resposta às mudanças nas condições econômicas. Então, esse lento ajuste dos preços ocorre em parte porque ajustar preços implica custos, os chamados custos de menu. Então veja, esses custos de menu incluem o custo de imprimir e distribuir catálogos e o tempo necessário para trocar as etiquetas de preço. Então, o preço
das mercadorias, mesmo na era digital, eles não podem ser mudados da noite para o dia, não é uma tarefa tão simples. Então, por causa desses custos, os preços, assim como os salários, eles podem ser rígidos no curto prazo, ou seja, mostrando que também a empresa, ela não pode da noite para o dia mudar todo o seu padrão de custo, toda a sua precificação, porque uma condição econômica mudou. Então, vários bens e serviços possuem, portanto, preços que são preços, digamos, rígidos, que não vão oscilar de maneira acelerada no curto prazo. Então, para entender como os preços rígidos explicam a inclinação positiva da curva de oferta agregada, suponha que cada empresa da economia, por exemplo, anuncie seus preços antecipadamente, com base nas expectativas em relação às condições econômicas para o ano seguinte. Então, as empresas elas também trabalham com um planejamento, com um custo de menu. Então, depois de os preços terem sido anunciados, a economia passa por uma contração inesperada na oferta de moeda, que, como vimos, reduz o nível geral de preços no longo prazo. Então, por qualquer razão lá, o Banco Central começa a recolher dinheiro da economia para diminuir justamente, digamos, a pressão inflacionária, o que é mais comum, porque a ideia é justamente reduzir o nível de preços. Então, veja, embora algumas empresas reduzam seus preços imediatamente em resposta à mudança inesperada nas condições econômicas, outras podem não desejar incorrer em custos adicionais de menu e, portanto, podem temporariamente ficar para trás. Então, quando acontece um determinado movimento, por exemplo, principalmente um determinado movimento, enfim, em algum produto, o que acontece? Você tem empresas que não vão reagir de maneira acelerada a essa mudança. Eu acho que nem só pelo custo de menu, mas também é uma coisa que o Menkyu não coloca aqui, que é o fato do estoque. Então, digamos, o preço da gasolina oscila muito. Mas se eu compro um determinado estoque para 10 dias e no quinto dia o preço da gasolina oscila, digamos, para baixo, eu não posso vender aquele produto mais barato do que eu tenho, porque eu já comprei ele a um preço maior. Então você tem essas dificuldades, ou seja, até aquele estoque acabar, eu não vou poder fazer um ajuste de preço sob o risco de ter prejuízo. Então veja, como os preços dessas empresas ficam excessivamente altos, as suas vendas vão declinar. E aí, claro, o caso do posto aí que não abaixa, consequentemente as vendas deles vão declinar, ele vai levar mais tempo lá para desovar o estoque antigo para poder ter um estoque novo a um preço mais barato. Então, tem o custo de menu, mas também, na minha opinião, há um elemento que falta aí, que é a questão do estoque. Então, assim, na verdade, independentemente se é custo de menu ou outra coisa, o fato é que tem empresas que reagem mais lentamente ao movimento de alguma condição econômica que ajuste, sobretudo, os preços para baixo. O declínio nas vendas, por sua vez, faz com que essas empresas cortem a produção e o emprego, aí é aquele movimento natural. Então, algumas empresas reduzem o preço imediatamente, outras não reduzem. Ao reduzir, significa que as empresas vão declinar, vão se ajustar a essas novas condições econômicas. Então, aquele que não se ajusta, vai se ajustar pelo seguinte: ele tem um preço mais alto, o preço mais alto em relação aos que se ajustaram faz com que as vendas caiam, as vendas caindo fazem com que a produção e o emprego também caiam. Em outras palavras, como nem todos os preços se ajustam imediatamente a mudanças das condições climáticas, das condições econômicas, então, em outras palavras, como nem todos os preços se ajustam imediatamente a mudanças das condições econômicas, portanto, uma queda inesperada no nível de preços deixa algumas empresas com preços mais altos que o desejado, e esses preços altos vão deprimir as suas vendas e vão induzir as empresas a reduzir a quantidade de bens e serviços que produzem. O mesmo raciocínio vai ser aplicado quando a oferta de moeda e o nível de preços ficar acima do que as empresas esperavam. Então,
quando originalmente estabeleceram os preços. Então, o mesmo raciocínio se aplica com a redução da oferta de moeda e o nível de preços, assim também do ponto de vista da ampliação da oferta de moeda e do nível de preços ficam acima do que é esperado, quando aquilo que foi, digamos, imaginado originalmente na perspectiva lá de longo prazo. Então, enquanto algumas empresas aumentam os preços imediatamente em resposta ao novo ambiente econômico, outras ficam para trás, mantendo os preços em níveis mais baixos que o esperado, porque, mais uma vez, nem todas as empresas se ajustam na mesma velocidade. Esses preços atraem os consumidores, o que induz as empresas a aumentar o número de vagas e de produção. Então, você tem aí, o seu preço você não ajustou, todas as empresas agora estão com um preço mais alto, você fica para trás com um preço mais baixo. Esses preços mais baixos aumentam a venda. Ao aumentar as vendas, isso induz a novas contratações e a um aumento da produção. E assim, durante o período em que as empresas operam com esses preços defasados, existe uma associação positiva entre o nível geral de preços e a quantidade produzida. E essa associação positiva é representada, portanto, pela inclinação positiva da curva de oferta de demanda agregada. Aí está a segunda razão. Então, a teoria dos salários rígidos e a teoria dos preços rígidos. Então, se está aí confundindo um pouco, volta aqui o vídeo, volta a videoaula e assiste quantas vezes for necessário para que você compreenda melhor estas questões. E a terceira teoria é a teoria das percepções equivocadas. Então, o que é isso? Vamos ver como é que funciona aí essa terceira abordagem. Uma terceira abordagem para explicar a inclinação positiva da curva de oferta agregada de curto prazo é a chamada, então, aí, teoria das percepções equivocadas. Segundo essa teoria, alterações no nível geral de preços podem temporariamente confundir os ofertantes sobre o que está acontecendo nos mercados em que vendem sua produção. Ou podemos usar aí a expressão, a palavra mais utilizada no mercado financeiro, de que você pode ter uma situação em que os produtores estão diante de um cenário volátil, eles não sabem. Então veja, confundir os ofertantes sobre o que está acontecendo nos mercados em que vendem sua produção. Então você pode estar tendo uma grande volatilidade no curto prazo, podem ser por fenômenos econômicos e também não econômicos, como é o caso, por exemplo, quando a gente adiciona aí o fenômeno da guerra, que agora traz, mesmo no contexto contemporâneo, e que isso cria confusão entre os ofertantes. Então, no curto prazo, como resultado dessas percepções equivocadas, os ofertantes reagem a alterações no nível de preço. E essa reação leva a uma curva de oferta agregada de inclinação positiva. Então, neste caso, ao me confundir, ao ter um cenário instável e volátil, eu, como produtor, posso reagir de uma maneira mais rápida também à alteração no nível de preço. Então, muda as condições, eu elevo o preço. Muda as condições, eu posso abaixar o preço. Vamos ver como é que isso aqui funciona utilizando mais aqui no próximo parágrafo, enfim, exemplos. Então, veja, para entender como isso pode funcionar, suponha que o nível geral de preços fique abaixo do nível que os ofertantes esperavam. Então, nível geral de preços abaixo daquilo que a gente esperava. Então, a grosso modo, isso já resultaria numa redução da produção e das vagas de emprego. Agora vamos lá. Então, quando eles veem que os preços de seus produtos, caírem, podem pensar erroneamente que os preços relativos é que caíram. Ou seja, eles podem acreditar que os preços caíram se comparados a outros preços na economia. Então, caiu um preço, caiu o preço do meu produto, eu posso ter a sensação de que esta queda caiu só o meu produto, não em relação aos outros produtos. Então vamos aí a um exemplo que exemplifica melhor esta questão. Então veja, por exemplo, os triticultores, que são produtores de trigo, podem perceber uma queda no preço de trigo antes de notar a queda nos preços de muitos itens que eles compram na qualidade de consumidores. Então,
eu estou visualizando que o preço do trigo vai despencar, ok? Então, uma queda no preço do trigo antes de notar a queda nos preços de muitos itens. Então, eu percebo que o preço do produto que eu vendo vai cair e não noto que outros itens também vão cair os seus preços. E aí, claro, uma na quantidade, na qualidade de ofertante, outro na qualidade de consumidor. Então, eles podem inferir dessa observação que o rendimento da produção de trigo está temporariamente baixo e reagir, portanto, reduzindo a quantidade de trigo ofertado. Ou seja, se na teoria das percepções equivocadas eu noto que o meu preço está caindo, o preço do meu produto está caindo mais rápido que de outros produtos, portanto, uma noção de uma queda de preço relativo, mesmo que de maneira errônea, o que acontece? Eu posso, como produtor, observar que o meu rendimento vai cair, também temporariamente abaixo daquilo que estava esperado, e aí eu posso reduzir a quantidade de trigo ofertada. De forma similar, veja, trabalhadores podem perceber uma queda de seus salários nominais antes de notar uma queda nos preços dos bens e serviços que eles compram. E podem inferir que a remuneração do trabalho está temporariamente baixa e reagir reduzindo a quantidade de trabalho que oferece. Ou seja, o meu salário está caindo, os preços ainda não caíram, que é muito o caso brasileiro neste momento. Então, os salários nominais eles estão meio que estagnados, ou estão caindo, enfim, de maneira real. Os preços eu não estou sentindo cair como o meu salário caiu. Então eu posso não me sentir motivado, em algum caso, a, por exemplo, ofertar a minha mão de obra na economia. Nos dois casos, um nível de preços menor, portanto, causa percepções equivocadas a respeito dos preços relativos. E esses erros de percepção induzem, portanto, o ofertante a reagir ao nível de preços menor pela redução da quantidade ofertada de bens e serviços. O fato é que essa teoria essa teoria das percepções equivocadas revela, portanto, que, na verdade, essa questão equivocada ou esse comportamento errôneo, ele deriva da sensação individual daquele cara. Então, ele tem um erro de percepção que acontece, e aí ele vai reagir. Ou seja, se o preço do meu café está caindo e eu sou o produtor, mesmo que os outros preços eu não tenha a sensação que estão caindo, eu vou automaticamente reduzir a minha quantidade ofertada. Então, isso aí acontece. Então, essa teoria das percepções equivocadas, então as percepções equivocadas semelhantes, elas surgem quando o nível de preços está acima do esperado. Então, os ofertantes de bens e serviços podem, no entanto, observar um aumento nos preços de seus produtos e achar, também de maneira errônea, que os preços relativos estão subindo. Então, eles poderiam concluir que é um bom período para produzir. Enquanto essas percepções equivocadas elas não são corrigidas, eles respondem a um nível de preços mais alto com o aumento da quantidade de bens e serviços ofertados. O que acontece também, ou seja, quando um produtor, principalmente uma commodity, vive um momento em que o preço está muito elevado, a sensação dele é que está tudo também elevado e ele vai buscar produzir cada vez mais dentro dessa percepção, que, mais uma vez, são percepções equivocadas, que não são corrigidas, né? Enfim, é uma sensação em torno do comportamento. Esse comportamento resulta, portanto, em uma curva de demanda, uma curva de oferta agregada de curto prazo com inclinação positiva. Peço desculpa aí, nós estamos falando de oferta, sempre vem curva de demanda, mas esse comportamento ele resulta em uma curva de oferta agregada de curto prazo com inclinação positiva. Então, nós estamos até agora aqui, ou já estamos aqui, falando somente de oferta. Então, se eu falei em algum momento de maneira equivocada demanda, esqueça, nós estamos aqui nessa sessão falando de oferta. Então, veja, essas três abordagens vão explicar as razões porque essa curva tem uma inclinação positiva.
Ou seja, qual é o sentido da inclinação positiva? Que o eixo X e o eixo Y acompanham seus movimentos. Então, se o nível de preços cai, a quantidade produzida cai. Se o nível de preços aumenta, a quantidade produzida aumenta. Lembrando que a demanda, aí sim, a demanda tem uma inclinação negativa, que quando o preço cai, a quantidade aumenta, e quando o preço aumenta, a quantidade cai. Então, apenas para relembrar aí as questões ligadas à demanda. E agora nós temos aqui um breve resuminho. Então veja, há 3 explicações alternativas para a inclinação positiva da curva de demanda, a curva de oferta agregada de curto prazo. Eu só estou falando demanda, não sei porquê. Então, há 3 explicações alternativas para a inclinação positiva da curva de oferta agregada de curto prazo. Então, a primeira que a gente viu são os salários rígidos, a segunda são os preços rígidos e a terceira são as percepções equivocadas sobre os preços relativos. Então veja, os economistas discutem qual dessas teorias é correta e é muito possível que cada uma delas contenha um elemento de verdade. Então, claro, são três abordagens que fazem sentido e pode ser que em determinado momento uma explique melhor porque a inclinação é positiva do que outra, enfim, ainda mesmo que ainda tenha discussões, ou seja, a economia, como ela observa, como é uma ciência social aplicada e ela observa o comportamento da sociedade do ponto de vista econômico, é claro que você pode ter visões diferentes sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo fenômeno econômico. Para os propósitos deste livro, as semelhanças entre as três são mais importantes do que as diferenças. Então, todas sugerem que a produção, portanto, se desvia no curto prazo do nível de longo prazo. Então, qualquer mudança nas condições econômicas, também não é, eu acho que em um momento eu sem querer eu falei climática, mas qualquer mudança nas condições econômicas e também não econômicas, podem, portanto, desviar no curto prazo a produção do seu nível de longo prazo, que seria a taxa natural. Lembrando lá aquilo que a gente viu, né? A taxa natural ou a capacidade, o uso da capacidade total de produção, né? O uso da capacidade produtiva total. Quando o nível de preços real se desvia do nível de preços esperado pelas pessoas também. Então, se desvia no nível do longo prazo, quando o nível de preços também se desvia do longo prazo. Então, isso pode ser expresso matematicamente da seguinte maneira. Então, como nós temos aqui, então, a quantidade ofertada de produto vai ser igual à taxa natural de produção, que seria esse pleno emprego no longo prazo, mais entre parênteses aqui, nível de preços vigente, menos o nível de preços esperado, onde A é um número que determina o quanto a produção reage a variações inesperadas no nível de preço. Seria uma espécie aí de, digamos assim, sensibilidade, né? Ou uma outra expressão usada muito na economia, seria uma espécie de elasticidade em torno dessa sensibilidade. Então, é um fenômeno que produz variações muito esperadas no nível de preço, então pode ser um número maior. Se for o contrário, pode ser, portanto, um número talvez um número menor. Observe que cada uma das 3 teorias da curva de oferta agregada de curto prazo enfatiza, portanto, um problema que provavelmente é apenas temporário. Quer se atribua a inclinação positiva da curva de oferta agregada aos salários rígidos, aos preços rígidos ou a erros de percepção, essas três condições não persistirão indefinidamente. Então, como é uma perspectiva de longo prazo, parte-se da ideia de que são problemas que podem mudar as condições econômicas de maneira definida, de maneira de curto prazo, e não de uma maneira permanente ou indefinida. Mais cedo ou mais tarde, por exemplo, os salários nominais eles são ajustados, os preços também são ajustados e as percepções equivocadas sobre a noção dos preços relativos também é corrigida no longo prazo. Então, percebe-se que você tem ali um desvio, um desequilíbrio, e aí você vai e ajusta. Então, no longo prazo,
é razoável supor que preços e salários, portanto, eles serão flexíveis em vez de rígidos e que as pessoas não se confundirão sobre os preços relativos. E aí, como você tem a curva de oferta agregada de longo prazo vertical, você parte da ideia que então os salários são flexíveis, de que as pessoas não se confundem e, portanto, de que você pode ter uma curva vertical, porque aí o efeito preço não altera a quantidade, o que altera a quantidade lá é a questão dos mercados de fatores de produção, que a gente já viu nos parágrafos anteriores. Portanto, enquanto temos várias teorias para explicar por que a curva de oferta agregada de curto prazo tem inclinação positiva, todas concordam que a curva de oferta agregada de longo prazo será vertical. Então, curva de oferta agregada de curto prazo, inclinação positiva, e todas vão perceber, essas três abordagens, de que a curva de oferta agregada de longo prazo, ela, portanto, é vertical, o que a gente viu aí na figura, se eu não estou errado, na figura 5 e na figura 6. Se não ficou, mais uma vez, alguma coisa muito clara, basta você voltar aí, passar quantas vezes for necessário, faça anotações, leia aí de maneira tranquila